nossas vidas. Que bom estar aqui de manhã, nesse domingo ensolarado, nesse calor, que a gente possa aqui também sentir o calor do Santo Espírito nas nossas vidas. Oremos. Pai bondoso, como é bom poder estar na tua casa logo pela manhã, poder ter um momento de comunhão e também de aprendizado da tua palavra, sempre dirigidos, preparados pelo teu Santo Espírito. E nessa manhã, o teu Santo Espírito trabalhe nas nossas vidas, para que a gente esteja atento ao que Ele quer ministrar aos nossos corações através do estudo da tua palavra. E que Ele também nos estimule, nos impulsione a colocarmos em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Pedimos então que tenhamos uma aula abençoada, pedimos também pelo culto da noite, que seja um culto marcado pela tua presença, que os teus servos venham congregar, que pessoas também venham aqui para receber a tua palavra. Como sempre nós fazemos no domingo, apresentamos esses nomes que estão nessa caixa, são pessoas que precisam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. A nossa oração, como sempre, é que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que levem uma mensagem através de um testemunho de vida pessoal. E com esse impacto, o teu Santo Espírito trabalha nas mentes e corações convertemos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Gostaria também de lembrar vocês e pedir, hoje, na nossa comunidade batista, é comemorado o dia do diácono. Então, à noite, vocês parabenizam os diáconos da nossa igreja, né? Temos aí o irmão João, o irmão Adelson, Lenaldo, Maria do Rosário, a Dora e o Maurício, né? Os nossos 6 diáconos. Tem uma turma aí, né? Não falei Adelson, foi primeiro? E temos aí um casal que está aspirando o diaconato, né? Marisa e Augusto, né? Logo nós seremos diáconos, a pessoa, né? Quem é a próxima líder das mulheres? A Marisa, né? Quem é o próximo pregador do domingo à noite? O Augusto, gente, na nossa página 11 da apostila, Guia, vou pegar a apostila aqui, me presta para a Cristina acompanhar. Tem uma aqui. Ah, que tu vai ficar, né? Tá bom. Interessante que a gente deixa aqui, essa aqui é de alguém que eu não lembro de quem é. Depois a gente entrega, né? Página 11 da apostila, nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Hoje vamos trabalhar um pouquinho, começar, né, gente? Começar a trabalhar do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículos 18. Lembrando que a carta aos Hebreus, escrita para o povo hebreu, também chamado de judeu, que tinha se convertido ao cristianismo, mas por conta da perseguição do Império Romano, voltou para o judaísmo. E o autor quer mostrar Jesus superior a tudo do Antigo Testamento. Cadê a tua massa, rapaz? Então era aquela, por isso que eu falei. Eu falei, tem uma ali que eu não sei de quem, então era da massa Novais. Não empresta a tua massa, depois a gente devolve. Tá? Era aquela. Não tem mais outra lá, não. Era aquela que era da massa Novais. Então, gente, aqui no capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, 18, o autor vai mostrar a pessoa e a obra de Cristo. É interessante isso, né? Porque pessoa e obra. Porque nós encontramos, às vezes, alguns vultos aí que tem fama, que fez alguma coisa interessante, mas quando a gente vai ver a vida dele, não corresponde àquilo que ele fez, né? Jesus diferente, ele é uma pessoa íntegra, tanto no que diz respeito à sua obra, no seu ministério, mas também na sua vida pessoal, tá? Eu lembro quando eu estudava no Senai, e aí tinha um camarada lá que era inspetor de aluno, e um dia ele foi cobrar um aluno para alguma coisa, eu falei, mas tu também faz a mesma coisa. Aí ele falou assim, façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Isso não funciona, né? O melhor exemplo, ou a melhor maneira de você ensinar é dando exemplo, né? Como é que você vai ensinar alguma coisa que você não faz? E o autor aqui de Hebreus está querendo mostrar que Jesus é perfeito, tanto na sua pessoa quanto na sua obra.
começa lá no versículo 1, e o autor do livro de Atos foi Lucas. Ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha lá, fazer e ensinar. Ele ensinava fazendo, ele fazia ensinando. O autor está querendo mostrar que o ministério de Jesus é baseado na sua vida, e a melhor maneira de ensinar é através da vida. E o autor aqui também diz isso. Lá na página 11 também está aqui no telão, né? Diz o seguinte: os primeiros 2 capítulos de Hebreus analisam 2 aspectos de Cristo: quem Ele é e o que fez. E assim fazendo, comparam aos anjos. Jesus Cristo é apresentado como o revelador, o Criador, aquele que se fez homem e aquele que glorificou e redimiu o homem. Em cada aspecto, ele é apresentado como superior aos anjos. Olha lá. Então, o povo de Israel tinha um certo respeito e até uma reverência em relação aos anjos. E aí, quando os anjos vinham trazer alguma mensagem, né? Deus queria às vezes trazer alguma mensagem especial, e ele usava anjos. Usou lá no Antigo Testamento, usou no Novo Testamento. Um anjo foi lá avisar para Isabel que ela seria mãe de João Batista. O anjo foi lá avisar para Maria que ela seria mãe de Salvador. O anjo foi lá avisar para José que ele seria o pai de Salvador. Então Deus usou anjos, eram os mensageiros de Deus. E agora o livro de Hebreus mostra assim: olha, Deus usou alguém que é superior aos anjos, é o Filho. Então, nesses 2 primeiros capítulos de Hebreus, o autor fala sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos, e aí destacando o que ele fez e o que ele é, a sua obra e a sua vida. Então, quem é Cristo? No capítulo 1, versículo 1 a 3, mostra que ele é o revelador de Deus. No capítulo 1, versículo 4 a 14, mostra que ele é o Criador do universo. Isso é quem ele é. E agora, o que ele fez? Ele se encarnou, ou seja, se tornou homem, Deus encarnado. Capítulo 2, versículos 5 a 9, vai falar que ele também recebeu uma glorificação, um corpo glorificado, que nós também receberemos. Capítulo 2, versículo 10 a 13. E ele é o responsável pela nossa redenção, pela nossa libertação e perdão dos pecados. Capítulo 2, versículos 14 a 18. E aí nós encontramos nesse bloco também a primeira advertência. Inserido entre o primeiro capítulo e a seção central do capítulo 2, encontra-se um curto parágrafo que traz uma séria advertência. Vamos lá. Atentos à palavra de Deus. Então o autor, olha, nossa, Jesus é superior aos anjos. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele é isso. Agora preste atenção, tome cuidado. Vem uma advertência, né? E a advertência é: fiquem atentos à palavra de Deus. Capítulo 2, versículos 1 a 4. Os cristãos judeus sabiam, através de sua história, que a desconsideração pela palavra de Deus era arrematada na loucura. Ou seja, quem desobedecia a palavra de Deus era classificado como louco. Como é que você faz isso? Isso é loucura. Os anjos com os quais Jesus aqui é comparado sempre tiveram a intenção de dizer o que disseram, mas eles sempre diziam o que Deus mandou, né? O escritor dá a entender que essa mensagem resumida para nós no capítulo 1 e 2 veio do próprio Jesus Cristo. A lógica e a aplicação evidenciam-se por si mesmo. Jesus é superior aos anjos. Se a história tem ensinado que é loucura desobedecer à administração de anjos, quanto mais desobedecer às palavras do Senhor. Então, o anjo vinha e trazia uma mensagem. Ninguém era louco de desobedecer aquela mensagem de anjo.
Olha, por quê? Ah, mas é hoje que está falando. Mas ele está falando o que Deus mandou. Se desobedecer, terá consequências, né? Bom, virando aí na página 12, em virtude da primeira criação, nascemos no mundo. Este é o assunto do capítulo 1. Mediante a segunda criação, mencionada no capítulo 2, nascemos na família de Deus. Na primeira criação, desempenhamos um papel passivo. Contudo, para nascer na família de Deus, devemos participar ativamente, admitindo a necessidade que temos de perdão de pecados e receber a Jesus Cristo em nossa vida. O que é isso? Então, você quando nasce, você não pediu para nascer, você não fez nada para nascer, mas você nasceu, certo? O nascimento genético, físico, biológico. Agora, o nascimento espiritual, que a Bíblia fala que é nascer de novo, general, aí existe uma participação nossa. Você tem que ouvir a palavra, como diz Romanos 10, né? E você tem que, através desse ouvir, aceitar aquela verdade e entregar a sua vida a Jesus. Então, existe uma parte ativa no nosso nascimento espiritual. Uma das mais óbvias aplicações de advertência do autor no assunto de atentarmos para a palavra de Deus é reconhecer Jesus como nosso Salvador e Senhor pessoal e submetermos a Ele. Percebeu? Salvador e Senhor pessoal. Ele não é apenas Salvador, Ele é Senhor também. E está aí o X da questão. Quando eu penso que Jesus é meu Salvador, eu estou ganhando. Opa, Ele é meu Salvador, Ele me salvou. Mas eu tenho que lembrar, Ele me salvou, é meu Salvador, mas também é meu Senhor. E aí eu devo a Ele reverência, respeito e obediência. Interessante que lá em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, quando os anjos, anúncio dos anjos, os anjos vão anunciar aos pastores de Belém que Jesus havia nascido. O anjo tinha avisado antes para Maria que ele ia nascer, avisou para José que ele ia nascer, e no dia que ele nasceu, ele avisou aos pastores de Belém. E a mensagem foi o seguinte: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo Israel. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, os anjos foram enfáticos, trouxeram uma mensagem completa. Nasceu o Salvador. E esse Salvador é Cristo, o enviado. Mas ele também é Senhor. E é isso que o autor de Hebreus está querendo ressaltar. No nosso novo nascimento, nós estamos entregando a nossa vida para Jesus como nosso Salvador pessoal, mas também como nosso Senhor pessoal. Somos gratos pela salvação, mas também devemos ser obedientes a Ele como Senhor. Bom, Cristo é comparado aos anjos. Isso está no versículo 4. Mas vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1. Põe na tela aí, Bia. Jesus Cristo comparado com os anjos. Lá no versículo 4 ele vai mostrar isso de uma forma bem mais enfática. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. E aí nós temos, o que a gente viu na página anterior, o que ele é e o que ele fez, Aí na página 11, se você prestou atenção, está lá. Quem é Cristo? Capítulo 1, versículo 1 a 14. Do 1 ao 3, ele é o revelador de Deus. Do 4 a 14, ele é o Criador do universo. E aí mostra que ele, nesse papel de revelador de Deus e Criador do universo, ele é superior aos anjos. Olha como começa, gente. Eu sempre falo, quando a gente entende esse versículo 1, todo mundo está conseguindo enxergar aí? A luz acesa? A gente, olha, que coisa bonita que o autor está querendo demonstrar e ensinar. Ele começa lá, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Está falando, olha, lá no passado, no Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes, e não só muitas vezes, de diversas maneiras, não foi uma única maneira de Deus falar. Deus falou através de anjos, Deus falou através de patriarcas, Deus falou através da criação,
Deus falou através de reis, de profetas, de sacerdotes. Então, muitas vezes, de muitas maneiras. Aí ele começa aqui, aos pais pelos profetas. Aí ele fala, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Ele está dizendo, Deus agora trouxe uma revelação maior de si. E essa revelação veio através do Filho. Mas quais são as qualificações desse Filho para realmente merecer a nossa atenção? Certo? Vamos lá ver. Versículo 2. Ele fala assim, olha, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Jesus Cristo é o revelador de Deus e também é o criador do mundo. O autor está dizendo, ó, ele é a maior, a superior revelação do Pai. E ele tem qualificações para isso, porque além de ele ser filho, ele é herdeiro de tudo. E também pelo qual Deus fez o mundo. Ele também estava lá participando na criação do mundo. Vamos lá, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. O autor está dizendo, não tem como você conhecer Deus a não ser através de Jesus. Por quê? Deus é Espírito. E a gente não vai ver Espírito. Espírito não se vê. Mas o autor fala, dá para você ver Deus. Como? Através de Jesus. Porque Ele é a expressa imagem. Ele é o resplendor, né, da sua glória. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha, Ele é o Criador do mundo, Ele é o resplendor da glória de Deus, mas Ele também é o nosso Redentor. Por si mesmo fez a purificação dos nossos pecados. E agora, cumprindo essa missão, Deus o exalta e o coloca lá à sua direita. Certo? A majestade das alturas. Então, voltando para a apostila, Jesus Cristo comparado com os anjos. A partir do versículo 4 nós vamos ver essa verdade. Desde tempos mais antigos, Deus tem buscado o seu povo e comunicado com ele. Embora não se limitasse aos seus métodos, preferiu, na maioria das vezes, comunicar-se com o seu povo por meio de profetas. Certo? Como diz aos nossos pais pelos profetas. Diante do ministério dos profetas, as pessoas tremiam, arrependiam de seus erros e buscavam acertar os seus caminhos. Embora os profetas com frequência provocassem esse tipo de reação, nem sempre o conseguiam. Não era sempre que as pessoas lhes davam crédito, e muito menos obedeciam aos seus ensinos. Muitas vezes os profetas eram ridicularizados e rejeitados. Jeremias, quando foi lá falar para o rei que não era para medir forças com o rei da Babilônia, nem pedir ajuda para o rei do Egito, que era para se entregar. Olha, isso aqui, essa coisa de Deus não. Bateram nele, jogaram lá numa cova para que ele morresse. E assim com outros profetas, né? Continuando, Deus sabia como os profetas eram tratados e que sua mensagem era rejeitada. Por isso, toda vez que ele desejava comunicar-se com o seu povo, com o indivíduo de maneira decisiva, usava um anjo como intermediário. Quando o anjo falava, o povo ouvia. O Antigo Testamento não registra o único caso em que o anjo tivesse sido rejeitado ou apedrejado. Talvez estejam passando na mente de vocês aí. E lá no caso de Ló, lembra? O anjo foi falar com Ló. Ló rejeitou? Obedeceu. As pessoas que estavam lá foram lá porque os anjos
forma de homem. E aqueles lá que tinham aquele jeito lá, os sodomitas, queriam usar os anjos, né? Mas Ló, a mensagem não era para aquelas pessoas. A mensagem era para Ló. Sai daqui que eu vou destruir essa cidade. E os anjos falaram: não demore, porque não podemos destruir essa cidade enquanto você não sair. Isso lembra da igreja, né, gente? Esse mundo vai ser destruído, vai ser renovado. Mas esse mundo ainda não foi destruído por causa da igreja. Só quando Deus tirar a igreja daqui, que aí você queria um caos. Né? É o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Continuando. Por essa razão, o escritor de Hebreus quis deixar bem claro, logo de início, que em Jesus não estávamos tratando com um mero profeta, nem mesmo com um anjo vindo da presença do Todo-Poderoso, mas com o unigênito Filho de Deus. E ele deixa bem claro, ele é Filho de Deus, mas é unigênito, ou seja, único. Não tem outro, é ele. Os anjos e os profetas do passado revelaram mensagem de Deus a certos indivíduos ou povos. Jesus Cristo, porém, revelou-nos Deus de uma vez por todas. Ele é o resplendor da glória divina, a expressão exata de seu ser. Quando olhamos para Jesus, vemos a Deus face a face. Tudo o que Deus é pode ser encontrado em Cristo. Ele é a perfeita, completa e exata representação da divindade. Ele é a definitiva revelação do próprio Deus à humanidade. Veja lá, nós lemos esse texto a semana passada, vamos relê-los. Colossenses 1, 15 a 19. Dá para ler aí, Raquel? E Colossenses 2, 9. Vamos pedir para a nossa Miss Estado, né? Dá para ler aí? Colossenses 2, 9. Depois vocês serão adocicados pelo casal. Isso, é o 15 até o 19. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, Deus irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se entraram em Colossenses, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Do 15 ao 19. Está no 5. Colossenses 1, do 15 ao 19. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis e visíveis sejam tronos, seja soberania, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Até o 19. Ele é antes de todas as coisas nele. Tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas dê a primazia. Está 19, né? Porque Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olha, gente, isso aí parece com o que a gente leu em Hebreus. Ele é a exata imagem de Deus, o resplendor da sua glória, sustentando todas as coisas e feito por si própria a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus. Aí fala que ele é a exata imagem do Deus invisível. E no final aí, gente, a plenitude de tudo reside nele. Jesus é o Deus encarnado. Capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente
está em Jesus incorporado. Está em Jesus como ser humano. Página 13. Isso vai virar a apostila na página 13. Por isso Jesus é superior aos anjos. Ele é tão superior aos anjos quanto seu nome. Filho de Deus é mais ilustre do que os deles, os anjos, que são espíritos ministradores, de acordo com Hebreus 1,14. Qual deve ser então nossa resposta a ele? Se os homens se curvaram à obediência a anjos, quanto mais devemos nós atentar para o verdadeiro Filho de Deus e seguir. Nós veremos agora um gráfico, que vai mostrar no versículo 5 ao versículo 14, de um lado que Jesus é o que ele fez, e do outro lado que os anjos são o que eles fizeram, para mostrar que Jesus é superior aos anjos. Antes, porém, vocês serão adocicados aí pelo casal. Então, isso está do versículo 5 do capítulo 1 até o final do capítulo 1 e o capítulo 2, versículo 5, Então aí, gente, nesse trecho temos alguns versículos que fazem uma superficial comparação entre a pessoa e o ministério de Jesus e o que os anjos são e qual é o seu ministério específico, certo? Então, olhando aqui para a tela, como teria a tela, coloca a imagem aí, a imagem, foi na tela. Nós veremos aqui, quem tem aí a sua apostila, olhando daqui, no lado esquerdo, Jesus é, do lado direito, os anjos são, certo? E aqui vai mostrar que ele é superior aos anjos. Jesus é superior aos anjos por quê? Tem que ter um porquê, tem que ter uma causa, tem que ter um motivo, tem que ter uma razão. E o autor de Hebreus mostra isso, vocês que distribuem bem o nome, certo? Então, veja que coisa bonita, quando a gente lê Hebreus, pensando nisso aqui, a nossa mente se abre e a gente vai ver tanta coisa importante. Primeiro, o quão importante nós somos para Deus, o quanto que Deus nos ama, porque tudo que Ele faz é pensando em nós. Tem uma música, acho que é do Mazaf Bomba, Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Então veja, tudo, se você pegar a Bíblia e começar a entender o agir de Deus, Deus não está fazendo nada assim para mostrar, olha, eu sou dono aqui, todo mundo tem que se submeter a mim, eu que mando, não. Nós vamos ver que tudo que Deus fez é pensando em nós, o quanto nós somos importantes para Ele, o quanto que Ele nos ama. Ele começa mostrando isso quando criou o homem, porque as outras coisas Deus foi falando e tudo foi acontecendo, mas o homem foi um projeto da Trindade, porque lá em Gênesis fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus vai mostrando tudo isso. Por que Deus fez o mundo? Por causa do homem. Deus não fez o homem por causa do mundo, Deus fez o mundo por causa do homem. E aí o homem desobedece, mas Deus vai de todas as formas tentando trazer o homem de volta. E a maior e melhor expressão de amor de Deus está lá na cruz. Jesus morrendo por você, morrendo por mim. Ele entregou o filho dele para você. Veja o quanto você é importante para Ele. E vamos ver o que diz: ao momento que as palavras não resolvem,
mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amor. Então, a maior definição, a maior demonstração de amor foi feita sem uma única palavra. Jesus lá no Calvário. Então, o autor de Hebreus mostra aqui, ele compara Jesus com os anjos, e essa comparação para mostrar que ele é superior. Ou seja, o que ele está dizendo, olha, vocês judeus que se converteram e votaram agora para o judaísmo, os nossos pais, todo o nosso antepassado, vocês ouviam os anjos e não desobedeciam porque sabiam que eles eram mensageiros de Deus. Por que agora vocês estão desobedecendo ao que o Filho de Deus, o único Filho, deixou escrito, falou para nós? Depois ele vai dar aquela advertência, né? Cuidado. Não negligencie o que Deus tem falado através de seu Filho. Certo? Então ele vai mostrar, Jesus é superior aos anjos. Mas por quê? Quais as razões, quais as causas que o tornam superior aos anjos? Nesse quadro aqui da página 13, né? A gente vê isso, ó. Do lado esquerdo, Jesus é, do lado direito, os anjos são. Versículo 5. Tá? Jesus é quem? O Filho. Quem pode ler o versículo 5 aí, do capítulo 1? Para a gente não tirar o quadro ali, para a gente entender. Jesus é o Filho. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Olha, está mostrando, Jesus é quem? Filho. Agora, quem são os anjos? Versículo 7. Lê para a gente o versículo 7, Márcia Cristina. Hebreus 1, 7. Você já tinha que ter deixado o livro de Hebreus aberto aí. Sim, senhor. Não tem importância. Vamos lá, abre agora. 1:7. E quando os anjos disseram o que de seus anjos faz bênçãos e os seus ministros os labaredas de fogo. Olha, são ministros mensageiros. Ó, Jesus é o Filho, os anjos são mensageiros. Como se fosse hoje, né? Uma empresa lá manda na sua casa um motoboy, um mensageiro. Aí depois ela manda o filho do dono. Quem é mais importante para vocês? O filho do dono ou o motoboy? O filho do dono. Está dizendo, os anjos são motoboys, são os mensageiros. Eles falaram, Deus mandou e vocês obedeciam. E por que não obedecer ao Filho? O único herdeiro, Filho unigênito. É o Filho de Deus. E a gente vai ver, não é um simples filho, é o próprio Deus encarnado. Olha. Você já viu esse quadro assim? Às vezes a gente vê aí na internet, né? Um camarada lá, tipo um mendigo, vai lá no restaurante, né? E aí não querem servir ele, mas é simplesmente o dono disfarçado, né? Deus veio na pessoa do Filho para falar conosco. Ele está dizendo, olha, vocês ouviram os anjos. Agora vocês têm que deveriam ouvir o Filho, que na verdade esse Filho é o Deus encarnado. É o Deus que encarnou no Filho e veio falar conosco. Por isso que ele é superior. Jesus é adorado por isso. Veja o versículo 6. Lê para a gente, Fábio. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adoram. Olha, no versículo 6 fala que Jesus é adorado e que os anjos o adoram. Gente, olha que coisa bonita. Ele é o Filho de Deus e merece ser adorado. E até os anjos o adoram. Que mostra, os próprios anjos estão mostrando que ele é superior. Tá? Então os anjos diante de Jesus vão lá, se prostram e adoram. Agora
vocês viram em algum lugar da Bíblia Jesus se prostrando e adorando algum anjo? Não. Tiveram homens que tentaram se prostrar e adorar os anjos. Os anjos, opa, não faça isso. Lá em Apocalipse, o apóstolo João viu o anjo, foi reverenciar, se ajoelhar ao anjo. Opa, não faça isso, porque eu sou conservo. Então, está dizendo aqui, os anjos são mensageiros de Deus ao nosso favor. Jesus é o Filho de Deus. Jesus deve ser adorado. Os anjos não. Os anjos não devem ser adorados. E eles próprios adoram o Filho. Do versículo 2 ao versículo 10, mostra que Jesus é o Criador. Nós vimos isso. Através de qual o universo foi criado. Ele é herdeiro de Deus, né? Nele subsiste todas as coisas, ele sustenta todas as coisas com seu poder. Agora, os anjos não criaram nada. Os anjos são seres criados. Veja o versículo 7, Márcia, está lendo ou vai? 7. É. Quando os anjos, ele diz, ele fez dos seus anjos ventos e dos seus servos clarão reluzente. Ó, Jesus criou o mundo e todas as coisas. Os anjos foram criados por Deus. Então, de um lado nós temos o Criador e do outro lado a criatura. Quem é maior, o Criador ou a criatura? No versículo 3 fala que Jesus é autor da salvação. Lê o versículo 3, Cristina. Ah, tá certo. Versículo 3 aí, irmão João, dá para ler? Daqui uns dias a gente vai falar assim, lê o versículo 3, Samuel. Ele lê, né? Ele já está lendo. É isso aí. Samuel não é fraco, não. Ele é o resplendor da glória e a expressão exalta do seu Senhor, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois de ter feito a purificação dos pecados, né? Ele é autor da nossa salvação. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Hebreus 12, 12. Agora os anjos não fazem nada da salvação. Pelo contrário, eles são ministros de Deus a respeito daqueles que são salvos. Lê lá o versículo 14, Beatriz Renata. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. São apenas servos. São espíritos enviados por Deus para trazer alguma coisa para os que serão salvos. Nessa vertente e nessa construção do que o autor de Hebreus está colocando, nós temos Deus, Jesus, e depois não vê os anjos, vem nós. E os anjos estão abaixo de nós. Eles foram criados por Deus para nos servir. Então, enquanto as pessoas estão adorando os anjos, opa, não, eles são inferiores a nós. É Deus, o Filho, né? Nessa posição, tem o Espírito Santo, depois o ser humano. Depois é que vem os anjos, certo? E, finalmente, Jesus é o governante de tudo. Hebreus 1:8, lê aí, Márcia Cristina. Mas o Filho diz, ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, sem pudor, equilíbrio e sempre com o seu reino. Teu trono subsiste, vive eternamente. E olha, e sobre o Filho ele diz, ó Deus, ele é Deus, que tem um reino eterno. Lembra o canto que a gente canta? Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia. Ele é governante de tudo, é o próprio Deus. Agora os anjos são súditos. Veja o capítulo 2, versículo 5, Adelso. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo e a igreja, sobre o qual estamos falando. Não foram os anjos. Por quê? Porque os anjos são súditos
Certo? Então, gente, aí no capítulo 1, resumindo, o autor de Hebreus nos faz uma comparação entre Jesus e os anjos, até o capítulo 12. Mas o intuito é mostrar que Jesus é superior aos anjos. Superior tanto pelo que ele fez e também pelo que ele é. Olha, o que Jesus fez que o tornou superior aos anjos? Criou o mundo, criou o universo. Os anjos criaram o universo. Jesus purificou a humanidade dos pecados. O anjo purificou alguém? Não. Então veja, pelo que ele fez, ele é superior aos anjos. Agora, pelo que ele é filho de Deus. Os anjos são filhos de Deus? São ministros de Deus ao nosso favor, filho de Deus. Certo? Jesus é Deus, porque ele fala assim, ao filho ele diz, ó Deus. Os anjos são Deus? Não. Jesus foi, depois de morto, ressuscitado, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus. Deus diz isso. Os anjos estão assentados à direita de Deus? Não. Então, o autor, de uma maneira bela, linda, mostra a superioridade de Jesus em relação aos anjos. E essa superioridade está baseada no que ele fez e no que ele é. Não só no que ele fez, mas no que ele é. Não só no que ele é, mas também no que ele fez. Porque a gente vem e fala assim, pega lá um grande empresário, uma pessoa com fome de dinheiro e tem um filho. Aí o que ele é? Ele é filho do camarada. Mas a gente vai ver a vida dele. Imagina aqui, vamos colocar uma pessoa de poder, de renome, hein? A gente pensa em Bill Gates, né? Agora imagine que Bill Gates tivesse um filho, né? E aí ele chega no lugar, quem? É o filho do Bill Gates. Olha, ele é o filho da camarada aí, tem poder, mas daqui a pouco, olha, ele é, mas o que ele faz? Esse pai não prestava, não faz nada. O pai dele, olha, cheio de dinheiro, cheio de coisa, o que ele criou, né? Esse camarada não cria nada, né? É uma sanguessuca aí, imprestável, trocado, não liga as forças do pai. O cara tem nome, né? Tem sobrenome, mas o que ele faz não condiz com o que ele é. Certo? Agora imagine lá, né? Aí, mesmo lá o Bill Gates. O Bill Gates tem um funcionário lá, o jardineiro. Olha, quem que ele é? Olha o que ele faz. Um jardim maravilhoso, o que ele faz, né? Mas ele é filho do Bill Gates? Não, ele é empregado. Agora Jesus, veja a diferença. Ele é filho de Deus. Ele é Deus e ele fez algo que merece respeito, merece adoração, merece consideração. Então, mais uma vez, olha, vocês no passado, o autor de Hebreus estava dizendo, quando Deus vinha trazer para vocês uma mensagem através dos anjos, vocês obedeciam, não questionaram. Agora vocês pensaram o seguinte, quem são esses anjos? Deus criou eles para serem nossos mensageiros. Eles não são Deus. Eles não aceitam adoração porque não merecem ser adorados. Ele não salvou nenhum de nós. Eles não são filhos de Deus Altíssimo. Agora, do outro lado, Jesus que veio aqui, ele é filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é herdeiro de Deus. Ele criou o mundo. E ele salvou cada um de nós. Então, a ele nós devemos obedecer. A ele nós devemos reverência, submissão. A anjos não, a ele sim. Então, o autor de Hebreus está dizendo, olha, vocês estão voltando lá para o Antigo Testamento, querendo ouvir o que os profetas disseram. Se vocês prestarem atenção, os profetas falam a respeito do Filho. Vocês estão voltando lá para o Antigo Testamento, ouvindo o que os anjos estão dizendo.
mas vocês estão negligenciando a maior revelação de Deus, Jesus. Então não adianta ouvir os profetas e os anjos e não ouvir o Filho de Deus, que é Jesus, que é o próprio Deus, que é o Criador do universo, que é o Redentor da humanidade. Ele sim merece respeito, merece submissão e merece a nossa adoração. Os anjos não. Então, o autor de Hebreus, de uma maneira linda, né, começa a trabalhar essa construção para que aquele povo judeu que tinha voltado para o judaísmo volte para o cristianismo. Gente, isso tinha um poder enorme naquela época. Vocês podem falar, mas hoje isso não acontece, gente. Tem muitos cristãos que estão voltando para o judaísmo. Alguns lá colocando kippah, né? Falando até hebraico, né? E aí usando as práticas do Antigo Testamento. Esquece isso aqui. Vocês estão voltando para a lei. A lei teve o seu tempo, encerrou. Filho cumpriu a lei, a gente não precisa mais cumprir a lei. E a gente precisa obedecer ao Filho de Deus, que é superior a Deus. Aí essas pessoas que estão voltando para o judaísmo, gente, né? Guardando os 10 mandamentos, guardando aquelas coisas, guardando até o sábado. E aí esquece do que Hebreus diz, esquece do que diz Atos 15. Eu falo essas pessoas que são cristãos, que estão voltando para o judaísmo, tira da Bíblia de vocês o livro de Hebreus, rasga Atos 15, que Atos 15 ficou muito visível, muito patente do que é isso. Em Atos 15 os apóstolos se unem porque os judeus estavam dizendo para aqueles que se converteram: vocês têm que guardar a lei de Moisés, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar o sábado. Aí os apóstolos se unem. Vamos lá para Atos 15, gente. Atos 15, 28. A gente terminar essa parte aqui, que é para a gente entender isso, gente. Olha, o povo estava voltando para o Antigo Testamento. E aí o autor fala: vocês estão cometendo uma besteira. Vocês estão voltando para a lei. Vocês estão abandonando o Filho de Deus, vocês estão abandonando o próprio Deus. Porque não existe salvação sem Jesus, hein? Deus condicionou a nossa salvação a Jesus. Pegaram Atos 15? Ó. Lá no começo aqui diz o seguinte, versículo 1. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Versículo 2. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhado de alguns irmãos da Antioquia, para tratar essa questão com os apóstolos e presbíteros. Aí eles se reúnem. Isso é considerado o primeiro concílio. Chega o caso lá para os apóstolos, Pedro, João, Tiago, aquelas pessoas de renome. Olha, muitas pessoas se converteram que não são judeus, mas eles precisam guardar a lei de Moisés. E aí eles começam a discutir, tratar. Veja qual foi a decisão, gente. Vamos lá para o versículo 28. Para entender, do 24 em diante. Olha lá. Do 23, olha lá. Esta foi a carta que levaram. Eles discutiram, né? Resolveram e fizeram uma carta e levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios da Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Aí ele fala: soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com os nossos amados
irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos. Olha, eles mandam Paulo, Barnabé com a carta e falam: se vocês não estão acreditando na carta, estou mandando esses dois irmãos aqui, que é Judas e Silas, para confirmarem que essa carta foi nossa e que nós decidimos. E o que eles decidiram? Versículo 28, gente. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A decisão foi de quem? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ele está dizendo que nós decidimos aqui, não foi coisa da nossa cabeça, veio do Espírito Santo. Nós temos o aval do Espírito Santo. E que foi que eles decidiram, gente? Está lá, Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que esses poucos requisitos. E quais são? Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Falam muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Fala. Vocês não são judeus? Se converteram? O que está dizendo? Não precisa guardar sábado, não precisa guardar lei, não precisa circuncidar. Vocês só precisam disso: se abster de carne oferecida aos ídolos, animais estrangulados, sangue e imoralidade sexual. Esqueçam a lei do Antigo Testamento, esqueçam o judaísmo. E por incrível que pareça, tem muitos crentes hoje voltando para o judaísmo. Esquece isso. E a Bíblia vai dizer: como vocês estão fazendo isso, vocês estão crucificando Jesus. Nós estamos dizendo que o sacrifício dele não valeu. Tá bom? Gente, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui para dar continuidade a essa carta maravilhosa. Que Deus abençoe. Hoje, às 18 horas, nós temos nosso culto de louvor e adoração a Deus. Pai bondoso, muito obrigado por esse período. Pedimos que as tuas bênçãos continuem sobre a nossa vida, nos leve para os nossos lares, nos dê um domingo abençoado e nos traga de volta à noite para o culto abençoado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer? Amém. Quem quiser